Alanis, você que é muito bem informado sobre os bastidores corintianos. Legal, por um lado, que o Ministério Público tenha pedido esse afastamento de 3 gestores e que se comprove tudo isso. Mas até lá, muita coisa ruim pode acontecer ainda. É uma pena. Eu concordo 1000% contigo, Rei. E vou falar uma coisa, olha só que fase que a gente chega, né? O Ministério Público tem tanta coisa mais importante para resolver em termos de população, em termos de convívio social, em termos de pegar ilegalidade de gente que infelizmente atrapalha a vida das pessoas. E não, tem que ficar inserida no futebol porque essa cambada de incompetente desses conselheiros, tudo conivente. Um bando de vaquinha de presépio com o rabinho entre as pernas que não teve cojones de pegar e falar assim, isso aqui tá errado, assim, assado. O Conselho Fiscal, isso aqui assim, assado, tá errado. E já deveriam ter expulsado o pior presente da história do Corinthians, do William Monteiro Alves, que é uma vergonha, hein? Adora apontar o dedo na cara de... Salve, nação corintiana, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, Mineirinho na voz, trazendo para vocês de forma privilegiada as últimas informações do Corinthians. Vamos falar aí do Ministério Público que acabou afastando os 3 últimos presidentes do Corinthians. Mas antes de tratarmos desse assunto, vamos falar um pouquinho de Memphis Depay, que se tornou o maior artilheiro da seleção holandesa em 104 jogos. Memphis acabou fazendo 52 gols. Memphis tem que agradecer muito ao Corinthians, porque ao retornar para o Brasil, jogando no Corinthians, Memphis novamente foi lembrado pelo Van Basten, né? E aí acabou aí retornando à seleção holandesa novamente. Lembrando que o Memphis estava lá esquecido, já há muito tempo participado da seleção holandesa. Um aproveitamento muito bom, praticamente um gol aí a cada jogos, né? Memphis está muito bem de verdade na seleção holandesa. E no Corinthians também não tá mal. O Corinthians está devendo aí 12 milhões de reais para o Memphis. O Corinthians tenta um acordo, tenta uma negociação, porque o Memphis, ele é um jogador que tem um contrato no Corinthians, entre aspas, um contrato praticamente livre. Por quê? Porque é o seguinte, o contrato do Memphis tem uma multa praticamente irrisória. Porque o Corinthians fez um contrato com o Memphis da seguinte maneira: se um time europeu, um time estrangeiro, quiser levar o Memphis, a multa dele, é muito pouca. Então o Memphis tem essas garantias de sair do Corinthians. Ele só está no Corinthians porque ele quer. Senão ele mesmo pode pagar 5 milhões de euros para o Corinthians e ir embora, né? Então é um jogador que ganha muito no Corinthians, mas o Corinthians pro Memphis está sendo melhor do que o Memphis pro Corinthians, porque trouxe muita visibilidade e com isso o Memphis voltou à seleção holandesa novamente. Então o Memphis na quarta-feira contra o Atlético Paranaense vai ter que se empenhar um pouco mais, se doar um pouco mais, suar mais a camisa do Corinthians, porque é um jogo decisivo, é um jogo que existe muita surpresa na Copa do Brasil. Nem sempre ganha o melhor. Ah, mas o Atlético Paranaense está na 2ª divisão. Olha, muitos times grandes já foram surpreendidos nessa competição. Um exemplo é o Cruzeiro, que acabou... o Cruzeiro não. Exemplo aí é o Palmeiras. Acabou saindo pro Corinthians, né? O Flamengo acabou saindo pro Atlético Mineiro, porque são times que têm melhores investimentos. O Flamengo é um dos times que tem melhor investimento do Brasil. Acabou sendo eliminado por quem? Pelo Atlético Mineiro. O Palmeiras tem um ataque de 700 milhões de reais. Foi eliminado pelo Corinthians. Então, o Atlético Paranaense acabou eliminando o São Paulo, onde todo mundo esperava a classificação do São Paulo. E aí está fora com o Brasil, uma competição importante, uma competição que tem uma lucratividade muito boa, a premiação extraordinária. Então o Corinthians precisa na quarta-feira fazer um jogo muito bom, muito ajustado, muito acertado e garantir essa classificação das quartas de finais para as semifinais, além disso levar um belíssimo de um prêmio.
Acredito que a Neoquímica Arena estará pulsando com mais de 45 mil pessoas, né? Ali torcendo, vibrando, comemorando, incentivando, apoiando, né? Então tem tudo para ser um jogaço e o Corinthians conseguir essa classificação. Infelizmente, o Corinthians não terá aí o Carrídio. O Yuri Alberto e o José Martini devem ficar à disposição do técnico Dorival Júnior. Não sei se entra jogando, ou não sei se vai ficar no banco, ou se Dorival Júnior vai poupá-los. Lembrando que estão retornando de lesão e o Corinthians tem uma sequência aí muito difícil. Já no final de semana já tem pelo Brasileirão, pela 23ª do Campeonato Brasileiro, 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, já tem o Fluminense lá no Rio de Janeiro. Então o Corinthians precisa fazer um jogo bom e conseguir aí essa classificação. Sobre o Yuri Alberto acabou recebendo uma proposta da Roma de um pouco mais de 30 milhões de euros. Mas o Corinthians não vai vender o jogador. O Corinthians rejeitou a proposta, não quis nem conversar, porque o Yuri Alberto é extremamente importante para o Corinthians. Recentemente passou aí por uma cirurgia inguinal e a previsão de volta aos gramados seria de 60 a 90 dias. E Yuri recuperou e voltou aos gramados em 20 dias. Então, um jogador muito dedicado, um jogador muito esforçado, que trabalha muito para ajudar o Corinthians. Então, esse cara aí é um cara que o Corinthians está tratando com todo cuidado do mundo, que se sair, o Corinthians não tem condições de comprar um outro cara com idade e com o aproveitamento de Yuri Alberto. Sobre os ex-presidentes do Corinthians, Duílio Monteiro Alves, André Sanches e o Augusto Melo, ambos foram afastados pelo Ministério Público. Há indícios de crime no Corinthians. Lembrando que apareceram gastos nos cartões corporativos do Corinthians, tanto pelo André Sanches, tanto pelo Duílio Monteiro Alves. Duílio Alves acabou negando esses gastos, mas o GE acabou denunciando, né? Foi até o Ministério da Fazenda e confirmou. E André Sanches acabou aí assumindo os gastos, né, desse cartão. Por isso a Polícia Civil acabou aí, o Ministério Público acabou aí indiciando, afastando. O Ministério Público acabou afastando Duílio Monteiro Alves, André Sanches e Augusto Melo do Corinthians. Então é uma investigação que precisa de ser trabalhada com muito cuidado. Gente, o lateral direito do Corinthians, João Vitor, né, o famoso Jacaré, acabou renovando o seu contrato com o Timão até 30 de outubro de 2029. Uma multa rescisória de 76 milhões de reais para o mercado aqui no Brasil e para o exterior, 100 milhões de euros. O Corinthians tem que tomar cuidado porque um time como o Palmeiras, como o Flamengo, pode pagar essa multa rescisória e levar o jogador, né? É um jogador que agora vai substituir Mateuzinho. O técnico Dorival Júnior já tentou substituir Mateuzinho várias vezes, com Charles, com Félix Torres, e praticamente nenhuma dessas tentativas deram certo. E agora o Corinthians arrumou o cara certinho para substituir Mateuzinho quando acontecer algum problema, que ele se for entregue ao departamento médico, ou talvez esteja suspenso aí devido ao cartão amarelo ou cartão vermelho. O meia corintiano Rodrigo Gar acabou concedendo uma entrevista para o programa Resenha e falou de muita coisa, inclusive falou da camisa 10, que ele perdeu para o Memphis Depay, hoje tem a 8, que já está superado faz tempo, e falou também que ano passado ele jogou um absurdo, 67 jogos, dizer que nunca tinha jogado tanto assim na vida dele, e isso fez com que agravasse aí a dor do seu joelho, que fez um tratamento esse ano, início do ano, na Espanha. E Rodrigo Gar tem dito aí nas entrevistas que tem jogado com algumas dificuldades. Gente, quero agradecer pelo carinho, agradecer pelo apoio e pedir a todos que nos acompanham no canal que deixem o seu like para fortalecer nosso trabalho. Deixe também a inscrição na comunidade para a gente continuar
crescendo junto aqui no canal. Não esqueça de ativar o sininho de notificação, porque todo dia eu gravo conteúdo e vocês receberão tudo de primeira mão. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.